Se a gente pegar, tipo, 1 metro quadrado de solo agrícola, exatamente ao meio-dia, o sol está bombardeando aquele pedacinho de terra com uma quantidade absurda de energia. Uhum. É basicamente o equivalente a dezenas de lâmpadas incandescentes de 100 watts ligadas simultaneamente. É uma força colossal, implacável mesmo. Exato. Mas, e aqui entra o detalhe que meio que desafia a nossa intuição, as plantas crescendo ali ignoram completamente quase metade dessa energia. É louco pensar nisso, né? Demais. E no nosso mergulho profundo de hoje, a gente vai desempacotar exatamente isso. Vamos destrinchar a matemática invisível e aquela física quântica violenta que operam silenciosamente sobre as nossas cabeças. E que literalmente mantém a biosfera inteira funcionando, sabe? Com certeza. E para entender essa engrenagem com o rigor técnico absoluto que o tema exige, a gente vai se apoiar hoje exclusivamente no capítulo 5 do livro Agrometeorologia, Fundamentais e Aplicações Práticas. Isso mesmo. Essa obra, dos autores Antônio Roberto Pereira, Luiz Roberto Angelotti e Paulo César Centelhas, ela deixa muito claro uma coisa fundamental. Que a radiação solar não é só claridade ou calorzinho, né? Perfeito, não é? A gente está falando do motor termodinâmico primário do planeta. É o gatilho que dita a circulação dos oceanos, que cria as diferenças de pressão responsáveis pelos ventos e, claro, impulsiona a conversão de luz em biomassa. A nossa missão aqui hoje é ir direto ao núcleo das leis da física que governam essa energia, e sempre respeitando a sequência impecável do texto original. Sim, e o livro começa logo definindo a regra do jogo com a lei de Stefan Boltzmann, que parte de uma premissa universal. Qualquer corpo no universo com uma temperatura acima do zero absoluto, tipo acima de 0 Kelvin, emite energia radiante. Uhum. E o que torna essa lei tão, assim, visceral para a meteorologia agrícola é a taxa de emissão. Porque a energia emitida por um corpo não cresce de forma linear com a temperatura. Ah, é aí que a coisa complica, né? Exato. Ela é proporcional à quarta potência da temperatura absoluta. Então a equação diz que a energia é igual à emissividade do material multiplicada pela constante de Stefan Boltzmann e, bom, pela temperatura elevada à quarta potência. Pera, vamos desempacotar isso. Se a relação é elevada à quarta potência, isso significa que se a temperatura de uma superfície dobrar, a energia que ela emite não dobra. Não mesmo. Ela é multiplicada por 16, certo? É um salto exponencial. Essa é a implicação física direta. Perfeito. É exatamente por isso que uma pequena variação de temperatura numa folha ou ali na superfície do solo altera drasticamente o quanto de radiação esse corpo perde para a atmosfera. Faz todo sentido. E a obra ainda destaca um fator crucial. A atmosfera terrestre não tem uma emissividade constante. Ela funciona como um radiador meio dinâmico, né? Exatamente. E essa variação toda acontece fundamentalmente por causa da quantidade de vapor de água no ar. O vapor é um absorvedor e emissor fantástico de energia radiante. Mas, assim, saber quanta energia é emitida resolve só metade do nosso problema, né? A gente precisa entender como essa energia viaja pelo vácuo do espaço. Uhum. E é aí que o texto introduz a lei de Wien. Essa lei estabelece que o comprimento de onda do pico de emissão de um corpo é inversamente proporcional à temperatura dele. Tá, se a gente pensar no Sol e na Terra como duas estações de rádio transmitindo informações. O Sol é uma fornalha a cerca de 6.000 Kelvin, então ele transmite numa frequência altíssima. Ele meio que grita, né? Isso, ele grita enviando energia em ondas muito curtas, com um pico ali ao redor de 500 nanômetros, bem no meio do nosso espectro de luz visível. Já a Terra, por outro lado, tem uma temperatura média na superfície de cerca de 300 Kelvin. Ou seja, ela não tem energia para gritar em ondas curtas. Ela tem que responder de outro jeito. Exato. Pela lei de Wien, como a temperatura é umas 20 vezes menor que a do Sol, o comprimento de onda do pico de emissão vai ser 20 vezes maior. Então a Terra sussurra essa energia de volta para o espaço em ondas longas. Na faixa do infravermelho. Isso, com um pico ao redor de 10.000 nanômetros. É uma diferença de 2 ordens de magnitude. Caramba, é uma assimetria térmica gigantesca. A energia entra no nosso sistema super violenta e visível e tenta sair fraca e invisível. O que acaba criando um gargalo energético tremendo.
E na agrometeorologia, é essa disparidade que fundamenta o balanço de radiação na superfície. Os autores mostram que a gente não calcula a radiação como um número único. Tem as duas contas separadas, né? Sim, o balanço de ondas curtas lida com a entrada da radiação solar e o quanto dela é refletido pela superfície, que é o que chamamos de albedo. Tá. E o balanço de ondas longas contabiliza aquela troca térmica contínua entre a superfície e a atmosfera. O saldo dessas duas contas é o balanço de radiação líquido. Que é a energia que de fato sobra no fim do dia para evaporar a água de uma cultura ou para aquecer fisicamente o solo. Exatamente. Só que tem um detalhe. Essa energia de ondas curtas que viaja do Sol não atinge um alvo plano. Quando ela cruza a nossa atmosfera e atinge o chão, a dinâmica muda completamente devido à geometria esférica do nosso planeta. Com certeza. E aí a obra introduz o conceito de irradiância global, que é a energia total efetiva que atinge a superfície. Mas ela já chega dividida em duas naturezas físicas diferentes, sabe? Culpa das moléculas de gás e vapor d'água no ar. Exato. A gente tem a radiação direta e a radiação difusa. A direta é aquele feixe de fótons que viajou em linha reta do disco solar até a folha da planta. É a que projeta aquelas sombras geométricas super nítidas. Já a irradiância difusa é a fração de fótons que colidiu com partículas na atmosfera, tipo aerossóis, poeira, nuvens, e sofreu espalhamento. Ela bate na planta vinda de todas as direções do céu. E a intensidade dessa irradiância global batendo no solo não é só uma questão de ter nuvem ou não. Depende estritamente de um ângulo, né? O ângulo zenital. Nossa, o ângulo zenital é tudo. E a equação apresentada no livro para calcular esse ângulo é praticamente uma obra de arte da trigonometria. Ela combina o seno e o cosseno da latitude local, mais a declinação solar, que ajusta a inclinação do eixo da Terra dependendo do dia do ano. E o ângulo horário, que traduz a rotação do planeta ao longo do dia. A importância disso tudo se baseia na lei do cosseno de Lambert. Ah, essa lei é fantástica. É muito visual. Imagina um feixe de luz solar como um cilindro de energia perfeitamente reto. Se o Sol está exatamente a pino, o ângulo zenital é 0. E o cosseno de 0 é 1. O que significa que a área da base desse cilindro de luz que toca o chão é a menor possível. Toda aquela energia térmica fica concentrada num espacinho restrito. Intensidade máxima. Mas, no amanhecer ou no fim da tarde, esse ângulo zenital chega perto de 90 graus. O cosseno cai drasticamente. E aquele mesmo cilindro de energia atinge a Terra de forma oblíqua e é forçada a se espalhar. Ele borra essa mesma quantidade de fótons sobre uma área de solo infinitamente maior. É por isso que a radiação às 6 da tarde não evapora quase nada de água se comparada com do meio-dia. A densidade do fluxo de energia simplesmente despencou. E os autores aplicam essa trigonometria em problemas super práticos de campo, o que é muito legal. O comprimento exato da sombra projetada por um quebra-vento, por exemplo. Sim, eles calculam isso multiplicando a altura do obstáculo pela tangente desse ângulo zenital. É matemática pura, definindo até onde vai a sombra, que pode, sei lá, atrasar o crescimento de uma fileira de plantio. E se a gente aplicar isso à topografia, a coisa fica mais insana ainda. O texto obriga a gente a abandonar aquela ideia simplista de que a terra agrícola é plana. Nossa, com certeza. O ângulo de inclinação de uma encosta e o azimute dela, ou seja, para qual direção da bússola essa encosta aponta, alteram violentamente aquela lei do cosseno de Lambert que a gente acabou de falar. Então a topografia pode literalmente criar microclimas totalmente diferentes numa mesma fazenda só pelo ângulo de uma colina? Totalmente. Imagina uma encosta voltada para o norte, aqui no hemisfério sul. Ela intercepta os raios solares de forma muito mais perpendicular durante o inverno do que um terreno plano do lado dela. Ou muito mais que a face sul dessa mesma colina. Exato. Essa alteração na densidade de energia significa que o solo da encosta norte vai aquecer bem mais rápido de manhã, a taxa de evapotranspiração vai ser maior e o ciclo da planta ali vai ser acelerado. Ignorar a topografia é introduzir um erro grotesco no balanço de energia de uma fazenda, então. Um erro fatal. E ainda tem a variável do fotoperíodo, que é o tempo total de luz entre o nascer e o pôr do sol modulado pela latitude. No Equador, a gente tem 12 horas fixas,
mais perto dos polos tem aquela oscilação massiva de dias e noites contínuas. Exatamente. Mas sabe, tudo isso que a gente está discutindo, balanço de ondas, ângulos, levanta uma barreira física. Como é que a gente quantifica essa energia no mundo real? Fótons são invisíveis. Se eu sou um agrometeorologista no campo, como eu forço a luz do sol a me dar um número em watts por metro quadrado? Então, a obra dedica uma sessão inteira e minuciosa à instrumentação física. Eles mostram como a gente converte radiação em respostas mecânicas ou elétricas que dão para medir. O princípio básico é sempre interceptar a radiação com um material sensor e medir a consequência física dessa absorção. Eu acho muito interessante o actinógrafo de Hobsbawm. Ele faz isso de um jeito totalmente mecânico, rústico até. Ele usa tiras bimetálicas, né? Isso, uma tira pintada de preto e as outras de branco. A tira preta absorve muito mais radiação de ondas curtas, esquenta mais, e como metais se dilatam com o calor, a tira sofre uma torção mecânica. E essa torção puxa uma pequena haste conectada a uma caneta que vai riscando um papel milimetrado num tambor que fica girando. É uma resposta termomecânica direta. Tem uma vibe quase steampunk, sabe? Tem mesmo. Mas claro, para pesquisas mais precisas, a mecânica dá lugar à eletrônica. Aí entram os piranômetros de termopar, tipo os clássicos Epley ou Moll-Gorczynski que o texto descreve. Eles abandonam as tiras bimetálicas e usam termopilhas, Exato. que são várias junções de metais diferentes. As junções pretas ficam voltadas para o Sol, atuando como lado quente. E as outras são protegidas, ou pintadas de branco, sendo o lado frio. E aí entra o famoso efeito Seebeck, né? A própria diferença de temperatura entre essas junções força os elétrons a se moverem, o que gera uma pequena corrente elétrica. Ou seja, não precisa nem de bateria externa. A própria luz do sol já gera a voltagem que o aparelho registra. Mas vem cá, eu tenho uma dúvida sobre a construção desses sensores. Se eles medem diferença de temperatura, como eles sabem se aquele calor veio da radiação de ondas curtas do Sol ou das ondas longas do solo e do ar ali em volta? Essa é a sacada genial. Eles usam um filtro óptico de altíssima precisão. Esses sensores são cobertos por cúpulas hemisféricas de quartzo ou por vidros óticos super especiais, tipo o modelo WG595. E o que esse vidro faz? A propriedade física dele é ser quase perfeitamente transparente para a faixa de ondas curtas ali de 280 a 2.800 nanômetros, mas ele é totalmente opaco para a radiação térmica de ondas longas. Uau! A cúpula bloqueia o calor ambiente e deixa só a radiação solar genuína atingir a termopilha. É uma engenharia muito elegante. Demais, e o livro também mostra que, para medir exclusivamente aquela radiação difusa espalhada pelo céu, os pesquisadores usam esse mesmo piranômetro, mas acoplam um anel de sombreamento nele. Eu vi essa parte. O anel é ajustado pela declinação solar para projetar uma sombra contínua bem em cima da cúpula de quartzo durante o dia todo. Isso, bloqueando apenas o feixe direto do Sol, o que obriga o sensor a ler só a radiação que vem do resto do céu. Mas tem um preço matemático por isso, né? Porque o anel não bloqueia só o disco solar, ele acaba ocultando uma pequena faixa do céu inteiro. Sim, parte da radiação difusa que deveria chegar no sensor acaba batendo no anel. Então a leitura crua subestima o valor real. O pesquisador é obrigado a aplicar equações de correção geométrica para compensar essa fatia do céu que foi eclipsada. Faz sentido. Agora, de toda a instrumentação que o Pereira, o Angelossi e o Centelhas detalham, eu fico maravilhado com um equipamento que é rudimentar, mas absolutamente confiável. O heliógrafo tipo Campbell-Stokes. O heliógrafo é clássico. Ele mede a insolação, né? O número de horas que o Sol brilhou sem obstrução de nuvens. E não usa termopilha, não tem quartzo, nem corrente elétrica. É literalmente uma esfera de vidro maciço que funciona como uma lupa gigantesca. E atrás dessa esfera, eles colocam uma fita curvada de papelão especial. É quase poético. A esfera concentra todo o feixe de radiação direta num ponto focal milimétrico em cima dessa fita. Se a irradiância passar de um limiar ali, de uns 120 watts por metro quadrado, esse ponto focal simplesmente queima o papelão. E aí, conforme a Terra gira,
O foco vai se movendo e desenhando uma trilha carbonizada, né? Exato. Se uma nuvem tampa o sol, a temperatura cai e o papelão para de queimar. O céu limpa, a queima recomeça. No fim do dia, a pessoa soma o comprimento das linhas queimadas e tem as horas exatas de brilho solar. É genial. Mas isso levanta um obstáculo prático monumental para quem escuta a gente e pensa em escala agrícola. Se eu estou gerenciando uma fazenda imensa ou criando um modelo de previsão de safra, eu não posso comprar piranômetros caríssimos para cada hectare. E também não dá para jogar a medida de papelão queimado direto num modelo termodinâmico complexo de evapotranspiração, né? Pois é, como é que a gente supera esse abismo técnico? É justamente aqui que o livro traz a ponte matemática que salva a modelagem agrometeorológica em regiões que têm poucos dados. A equação de Armstrong-Prescott. Ah, essa equação é a chave de tudo. Sim, ela permite estimar a irradiância solar global diária, que é a energia total real chegando no solo, através de uma regressão linear bem simples, usando só as horas de insolação capturadas por aquele heliógrafo de papelão. E a fórmula estrutura uma razão geométrica fascinante. A irradiação estimada é igual à radiação astronômica máxima que chegaria no topo da atmosfera. Multiplicada pela soma de dois coeficientes locais, o A mais o B. Isso vezes a razão entre as horas reais de brilho solar e o fotoperíodo máximo possível daquele dia. Pera, esses coeficientes A e B, como eles funcionam na prática? Eles são o grande segredo da equação, sabe? Eles calibram aquela matemática astronômica perfeita para a realidade atmosférica caótica do local. O coeficiente A, por exemplo, é a fração da radiação que consegue atravessar a atmosfera num dia totalmente nublado, só por difusão. Entendi. E o coeficiente B ajusta o ganho de energia quando as nuvens se abrem. Pensa numa região litorânea, cheia de umidade e névoa salina. Os coeficientes ali vão ser drasticamente diferentes dos de uma região árida e cheia de poeira no interior. Porque a transmissividade do ar muda completamente a física de espalhamento dos fótons. Exatamente. Então, com essa equação, a gente resolve o balanço de radiação total. Sabemos quantos watts por metro quadrado estão caindo na plantação. Só que, quando a gente olha para a biologia da planta em si, o livro faz uma distinção brutal. Ah, sim, porque a planta não é um painel solar no telhado da sua casa. Nem um pouco. A radiação não entra nela como um borrão de energia difusa. A planta é, estritamente seletiva em relação à qualidade espectral da luz. E o capítulo 5 formaliza isso maravilhosamente bem com o conceito da radiação fotossinteticamente ativa, a famosa RFA ou PA em inglês. Porque, veja bem, o Sol inunda a superfície com tudo, do ultravioleta ao infravermelho longo. Mas a maquinaria dos cloroplastos na folha só reage a uma faixa muito estreita, que vai de 400 a 700 nanômetros. Que, por um acaso incrível, coincide quase que perfeitamente com a banda da luz visível para o nosso olho humano. Eu sempre acho fascinante pensar no porquê dessa restrição. É como se a planta fosse um cliente num restaurante que olha para o buffet gigantesco e fala: não, só vou comer o prato principal e ignorar 80% do resto. Mas não é um capricho biológico, né? É física quântica dura. Total. Pela equação de Planck, um fóton de luz vermelha ou azul tem uma quantidade super específica de energia. O infravermelho, por exemplo, é radiação de baixa energia. Se um fóton infravermelho bate na clorofila, ele não tem energia cinética suficiente para excitar um elétron e quebrar a molécula de água. O elétron absorve energia, vibra, gera calor e volta para o lugar. A planta literalmente só esquenta, mas não fotossintetiza nada. E no outro extremo, a gente tem o ultravioleta. Os fótons de UV têm comprimentos de onda curtíssimos e níveis de energia altos até demais. Aí o estrago é grande. Quando um fóton de ultravioleta atinge o tecido da folha, a energia é tão violenta que não só excita o elétron, ela arranca ele completamente da órbita atômica. Quebrando ligações moleculares vitais e destruindo o DNA da célula. Pois é. Por isso, a faixa de 400 a 700 nanômetros é a zona de habitabilidade quântica. É a energia exata, feita sob medida, para acionar a quebra da água e iniciar o ciclo de fixação de carbono. E essa natureza discreta de partículas da fotossíntese,
obriga a agrometeorologia a mudar a sua unidade de medida. A gente para de falar de watts por metro quadrado, que é um fluxo contínuo, E passamos a contar, literalmente, partículas de luz. A obra explica que a radiação fotossinteticamente ativa é medida pela densidade de fluxo de fótons fotossintéticos, a DFFT. que é expressa em micromols de fótons por metro quadrado por segundo. É muito nome, mas o conceito é lindo. Quando a gente usa o termo mol aqui, estamos chamando a constante de Avogadro. 6,02 vezes 10 elevado à 23ª potência. 1 mol representa esse número colossal de fótons individuais batendo na epiderme da folha. A fotossíntese funciona em etapas quânticas, então cada molécula de CO2 fixada exige um número exato de impactos. E se não tiver impacto de fóton suficiente, a reação simplesmente para. Não importa o quão quente ou banhada de infravermelho a folha esteja. Exato. Agora, e se o pesquisador estiver no campo só com os instrumentos tradicionais, sem um sensor quântico de alta fidelidade para contar todos esses mols de fótons? O texto dá uma saída elegante para isso, né? Dá sim, uma relação empírica muito robusta. Na ausência de medição direta, a energia da radiação fotossinteticamente ativa pode ser estimada como, 50% da irradiação solar global total. Uma regra de ouro prática. Metade de toda a energia radiante que cruza a atmosfera e atinge o solo é utilizável para a bioconversão fotossintética, e a outra metade vai para o balanço térmico do ambiente. Exatamente. O que nos traz a uma perspectiva bem profunda sobre como a gente enxerga o nosso próprio suprimento de alimentos. Sem dúvida. A análise rigorosa desse capítulo 5 da obra do Pereira, Angelossi e Centelhas revela para quem está ouvindo a gente que a agricultura não é só jogar semente na terra e torcer. A agricultura é gestão termodinâmica fria, regida pelas equações de Stefan Boltzmann e Wien. É o cálculo de áreas de interceptação com base na trigonometria do ângulo zenital e da topografia. E, no fim das contas, é o processamento mecânico quântico de partículas de luz, contando fótons na escala de Avogadro. É o refinamento absoluto da eficiência biológica, calibrada debaixo de um sol de 6.000 Kelvin ao longo de bilhões de anos. Isso tudo me faz pensar no futuro. Levanta uma provocação técnica gigantesca para a próxima fronteira da ciência agrícola, né? Se a biologia das nossas plantas exige exatamente essa banda de luz que a nossa atmosfera deixa passar, O que acontece se a gente tentar cultivar em ambientes completamente fechados, tipo fazendas verticais no subsolo, iluminadas só por painéis de LED? ou ainda mais extremo, se a humanidade tentar levar essas espécies para habitats pressurizados em outros planetas, com atmosferas densas orbitando estrelas com assinaturas térmicas completamente diferentes do nosso Sol. Será que a engenharia humana vai conseguir recalibrar a matemática da luz e entregar esses fótons de forma tão perfeita quanto a natureza fez aqui na Terra? Essa é a pergunta de bilhões de dólares que a próxima geração da agronomia vai ter que responder. E com esse pensamento que expande os horizontes da obra de hoje, a gente encerra mais um mergulho profundo. Para quem acompanha a gente, continue observando o mundo ao redor e até a próxima.